Sobre a tua palavra, Senhor, lançaremos as redes. Aí, vamos para a segunda parte da mensagem. Aí Pedro, o que acontece com Pedro? Lança as redes e ele pescou ou não pescou? Essa foto aqui é do ano passado, não é desse ano ainda, mas esse ano deu também mais que ano passado. É tainha, gente. A tainha que se cria aí no Lagoa dos Patos, aqui no Rio Grande, lá no Uruguai, e vem aqui vai subindo, ela vai subindo para buscar águas mais quentes para poder desovar. A maioria delas estão grávidas. E elas vão subindo, amados, vão subindo, e quando chega ali em Bituba, Garopaba, Florianópolis, Porto Belo, Bombinhas, o pessoal pesca tudo. Olha aí, ó. Olha isso aqui. Ano passado, num lance só, de uma manhã inteira, pescaram, aqui tem 50 mil tainhas. A maioria delas com ova, tá? Mas a gente pensa, opa, vai acabar. Não vai acabar, porque tem uma cota, limite, né? Que eles têm que respeitar. Mas, amados, as que escapam, e milhares escapam, elas conseguem ir até no máximo o Rio de Janeiro. E depois elas voltam, mas elas desovam. E cria bilhões de novas tainhas. Aqui nessa rede veio 50 mil tainhas. Naquele dia, Pedro pescou tanto. Não era tanto como assim, né? Porque era pesca de barco. Mas que encheu o barco dele, o barco estava virando. Ele chamou o barco dos amigos, Tiago e João. Encheram o barco deles também. E os dois barcos quase viraram de tanto peixe. Tanto peixe, a tilápia, né? E aí, Pedro vê que Jesus é o homem de Deus, que ele fala com autoridade, que é um ser divino que ele está. Pedro cai de joelhos, diz que pede perdão pelos seus pecados, se arrepende, né? E Jesus fala assim, Pedro, vamos deixar de lorota de conversa fiada. Da agora em diante, Pedro, largue a tua rede de lado e você vai ser pescador de homens. Segunda parte do tema de hoje. Primeiro, o que levantou esta igreja e mantém esta igreja, que é a base desta igreja, é a palavra de Deus. Mas o legado desta igreja, a missão desta igreja, amados, não é ficar com a palavra só para si, mas é ir no mundo que está perecendo nas redes do maligno, e no mar desta vida, onde as pessoas estão morrendo afogadas, e ser pescadores de homens, pregadores do Evangelho. Amém? Amém? Ninguém, amados, que foi alcançado pela palavra, ficou quieto. Quantos de nós temos parentes, temos vizinhos, temos amigos, temos colegas de trabalho, colegas da academia, colegas lá do Pilates, colegas lá do jogo de bola, colegas lá da escola, que não são adventistas. E muitos têm problemas em casa, sofrem com os pais, alguns moram com os avós, alguns têm vícios, alguns estão morrendo nas redes do maligno. E Deus deu a nós uma palavra pura, verdadeira. E essa lição dessa semana falou, né? Que nós temos que ir e pregar o Evangelho de forma amistosa, calorosa, abraçar as pessoas, testemunhar através do exemplo particular e pessoal. A mulher samaritana, amados, quando ela viu que era Jesus, e Jesus, a palavra dele entrou nela e ela começou a beber da água da vida, sabe o que essa mulher fez? Foi e anunciou na sua cidade e toda a cidade se converteu. Amém? Zaqueu, quando desceu, ele ouviu a palavra de Deus, desceu da árvore, Cristo foi na casa dele, aí Zaqueu se converte, amados, com a palavra de Cristo, porque Cristo amava Zaqueu, e Zaqueu fala assim, a partir de hoje eu vou viver para abençoar os pobres. E ele falou assim, ó, eu vou dar metade dos meus bens para abençoar os pobres. E com certeza, muitas pessoas aceitaram a Jesus através do ato de bondade de Zaqueu. Ninguém, amados. Esta igreja também, só peguei aqui um exemplo, tá? Só um exemplo. De tantos que teve. Em 1878, em 78, 12 anos aqui antes, alguém teve uma ideia de criar as ofertas missionárias, que depois vieram a ser as ofertas do 13º sábado. Mas a primeira oferta missionária, eles tinham um projeto claro e distinto.
nós queremos pregar o evangelho nas ilhas do Pacífico Asiático. Mas como ir para lá? É longe, é pelo mar. Vamos fazer um barco. Vamos fazer um grande barco. Vamos encher esse barco de pregadores, de pastores, de bíblias, folhetos, revistas. E nós vamos lá para as ilhas do Pacífico pregar o evangelho. E eles escolheram uma ilha, chamada Ilha de... Aliás, o nome do barco era Pitcairn. E aí, na ilha que eles aportaram, não tinha nome naquela época, aí deram o nome do barco, Pitcairn. E começaram a pregar o evangelho. E hoje, amados, pode buscar no ChatGPT. Todos os habitantes da ilha, todos são adventistas. Mas mais do que isso, sabe quantos adventistas nós temos hoje no Pacífico Asiático, nessas ilhas em volta, que tem várias ilhas ali? 800 mil adventistas, amém? Por quê? Porque alguém que amou a Bíblia, que leu a Bíblia, que se apaixonou pela Bíblia, pensou, nós não podemos ficar com a Bíblia só para nós. Nós precisamos ser pescadores de homens além mar e nós vamos para lá pregar o evangelho. E eles foram, amados. E hoje lá, 800 mil adventistas. Amém? Ah, pastor, não tem aqui uma história real aqui mais de perto de nós? Tem. Olha essa foto. Tramandaí. Quem já foi em Tramandaí? Eu já fui lá. Fiz uma semana de colheita lá em setembro do ano passado. Esta foto aqui aconteceu alguns meses antes. Essa mulher ali, ó, deixa eu ver se aqui não tem luz, né? Na ponta, dona Gilmara tá de rosa na ponta da mesa com um violão. E ela toca violão, viu? E canta. É metida a cantar. Morou 6 anos nos Estados Unidos. Eu vou para lá ganhar uns dólares. Ela foi e em 6 anos ganhou alguns dólares. Mas eu quero voltar para minha terra. Eu quero voltar para o Brasil. E voltou. Ela chegou ali, amados, em Tramandaí, onde ela morava, e ela comprou um sítio no bairro chamado Estância Velha. 10 quilômetros de estrada de chão. Eu fui lá. Essa foto aqui, eu vou abrir um pequeno grupo e vou chamar a vizinhança toda para participar lá no meu pequeno grupo, uma vez por semana. Ela aluga esses galpões para acampamentos, para desbravadores. Eu já estive lá num carnaval com eles, tá bom? Eles alugam para lá. E aí, amados, mas no galpãozão, pode ver que o teto é de zinco, né? De zinco. É bem rústico mesmo. Olha o chão feito de pisos quebrados. É ali. E na mesa, a comidinha, que não pode faltar. Nunca vi adventista para comer. Quando você vê um grupo comendo que mais tem o prato mais cheio, pode crer que é adventista. Não come carne de porco, mas o resto... Gente, e no meio do grupo, lá tem uma senhora, que depois eu vou mostrar outra foto, no meio, ela é Adriana, pastora evangélica, que estava vindo há 6 meses já na igreja e no pequeno grupo da Gilmara. Aí o pastor Luiz Henrique falou assim, pastor Fábio, está ali ela do meu lado, vamos visitar a pastora Adriana, ela é tão querida, está vindo na igreja, mas ela tem a igreja dela, abre todo domingo, ela que é a pregadora, porque o esposo morreu, faz 1 ano de câncer. Vamos lá fazer um apelo para ela. Ela já conhece tudo, pastor. Eu fui. Aqui eu estou na igreja dela. É uma casa alugada, com 60 cadeiras, e ali está escrito, Jesus Cristo é o rei, tá vendo? E atrás da Gilmara e do esposo dela, o Heinz, está lá uma parte vermelha que é a cadeira dela, onde ela sentava. Era o esposo que sentava, a cadeira do pastor, agora a cadeira da pastora. E aqui está o pastor Luiz Henrique. Eu li 30 textos bíblicos para ela. Gente, a palavra tem poder. Você sabe disso, que você também já deu o estudo bíblico. Você sabe, quando você lê a Bíblia, amados, você está lendo Jesus, lembra? E naquele momento, amados, Jesus ele falou assim, eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador, outro Consolador. E ele vai guiar na verdade, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. Na hora que você lê a Bíblia, amados, o Espírito Santo desce naquela hora e começa a trabalhar na mente daquela pessoa.
E o Espírito Santo começou a trabalhar nela. E eu fui falando, ela foi aceitando. Eu fui lendo, eu fui lendo os textos mais importantes, até sobre o sábado. Ela foi aceitando e foi se convertendo. Quando eu li o último texto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Salmo 37:5. Essa mulher começou a chorar. Ela se arrepiou e começou a chorar. E eu também comecei a me arrepiar. E eu falei, o que aconteceu, Adriana? Pastor, eu amo a Bíblia. Hoje eu sigo porque eu tenho essa igreja, a Igreja Evangélica Deus no Caminho é o nome da igreja. Porque o meu esposo era dessa igreja. Ele que fundou esta igreja, ele morreu e eu estou tocando ela. Mas pastor, eu amo a Bíblia e eu tenho aqui na parede alguns textos que eu anotei e tinha lá alguns em prato, alguns escritos assim, que eu amo. E olha lá, pastor, o texto que está lá na ponta é o meu texto preferido. É um texto de cabeceira. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu estou entendendo, pastor, que o Senhor está falando aqui para mim e eu aceito, eu quero ser uma adventista. Amém? Amém? E amados, no dia 28 de setembro, no meu aniversário, 2 dias depois, era sábado naquele dia, ano passado, eu tive a alegria de batizar a Adriana, está aqui ela, olha com a mão, chorando, recebendo as bênçãos. Mais uma amiga dela, mas a coisa não para cá, por aqui. Porque quem se converte não fica quieto. Tem que anunciar o evangelho. E aí, amados, ela continuou com um pequeno grupo na casa dela, tirou a placa da igreja, colocou lá, Classe Bíblica Adventista do Sétimo Dia. E, amados, para encurtar a história, já batizaram depois dela mais 12 pessoas. E eu tenho aqui algumas fotos, todos, alguns são vizinhos dela, um casal que até eu ajudei a preencher a ficha, depois eles casaram. Aquela ali de vermelho ainda precisa se batizar, ela precisa casar, é a Fernanda. Mas olha aqui, ó, quantas pessoas, 12 pessoas vieram, porque a Adriana entendeu que ela precisava ser uma pescadora de homens, assim como alguém pescou ela. Olha para cá. Pedro naquele dia se converteu 100%, sim ou não? Não. Por quê? Depois, quando Jesus morreu, ele traiu Jesus, lembra? Diz que ele seguia de longe, traiu Jesus. Tu conhece aquele homem? Não, eu não conheço. Não, você é um deles. Tu fala como eles? Não, eu não sei quem é. O galo cantou. Lembra? Pedro negou 3 vezes a Jesus. Mas você acha que Pedro voltou a pescar? Ele voltou a ser pescador. Aliás, ele fala assim lá em São João 21 para os seus discípulos, seus colegas, vamos pescar no mesmo lago, no mesmo local, sem a pessoa de Jesus no barco, ele não estava no barco, e frustrado porque trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Mas era alta madrugada, acho que 3 da manhã, pelo que diz ali, a 4ª vigília da noite, Jesus aparece na praia. Lá diz que é o mar de Tiberíades, que é o mesmo lago. E fala assim aquela voz, joguem a rede para o outro lado. E eles jogaram a rede, amados, veio 153 grandes peixes. Alguém contou e escreveu. E eles ficaram tão faceiros. E aí João falou assim, ó, essa voz eu conheço, isso aí é Jesus, é o Senhor. Sabe o que Pedro faz? Pedro estava triste porque havia negado Jesus, traído Jesus. Ele mergulhou com roupa e tudo, amados, no lago, e foi até a praia onde Jesus estava. Quando chegou lá, Jesus tinha feito para ele o quê? Para ele comer? Peixe e pão na pedra. E ele comeu, e aí Jesus falou assim, vem cá pro lado, que eu quero falar agora sério com você. Tu me amas? Lembra que ele negou Jesus 3 vezes? Pois Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, então volta a apacentar minhas ovelhas, volta a pescar homens, volta para o alto mar desse mundo, para de ser pescador de peixes e vai voltar a pescar homens, porque para isso você foi chamado. E 40 dias depois, amados, Pedro faz um sermão, eu me arrepio. Leia lá depois Atos 2, com base na Bíblia, onde ele citou textos da Bíblia, onde ele fala que Jesus havia ressuscitado, e naquele sermão, sabe quando ele lançou a rede? Sabe quantos peixes ele pescou? 3.000 peixes. Levante a mão aqui, quem já ganhou uma alma para Jesus? Uma, que seja da família, ou parente, ou filho, ou vizinho, ou amigo. Uma, amém, uma. Quem já ganhou mais de 2 pessoas para Jesus? De 2, amém.
Quem já ganhou mais de 3 pessoas para Jesus? Amém. Alguém já ganhou mais de 5 pessoas? Amém. Pedro, numa só lançada de rede, 3.000 pessoas, que Pentecostes, e depois de mais algum tempo, outro sermão, mais 5.000. E daqui a pouco, tantos peixes foram pescados, igreja, que não podia mais contar, e quase o mundo inteiro foi evangelizado. Por quê? Porque eles entenderam que o que mantém essa igreja viva é a palavra de Deus e é a pregação do evangelho, é a missão. Amém? E que no dia que esta igreja adventista, amados, parar de pregar o evangelho, parar de batizar aqui, fecha as portas. Ela perdeu o seu objetivo, ela perdeu a sua identidade. O que mantém essa igreja forte e vibrante é a palavra de Deus. E eu pergunto, onde está a sua Bíblia? Como que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? E a última, onde está a sua rede? Faltam 3 meses certinho para a colheita, amados. Nós vamos colher no dia 19 em diante, daqui a 3 meses, 3 meses certinho. Hoje é dia 20, né? 3 meses. Nós teremos nesta igreja a maior colheita de todos os tempos. Amém? De parentes seus, de vizinhos seus, de ex-adventistas seus. E hoje eu vou dar uma aula só de 40 minutos hoje à tarde, às 15 horas, lá na Igreja da Glória, né? E eu quero ensinar para vocês como fazer, amados, para que nós no mês de setembro tenhamos aqui a maior colheita da história, que vai abençoar esta igreja e vai abençoar toda a cidade de São Leopoldo. Amém? Amém. Quantos querem ser fiéis à palavra e ter o legado da missão, lançar a rede até a colheita? Levante a mão, quero ver. Amém. Vem cá os nossas crianças que vão cantar, os bravadores. E enquanto eles cantam, eu quero fazer um apelo para a minha igreja. Somente aqueles que entenderam a mensagem de hoje. E eu tenho toda ela escrita, toda, até coisas que eu pulei que eu não pude falar. Eu tenho aqui, Eu posso depois também mandar para você esse sermão. Tudo está escrito. Eu quero fazer um apelo. Enquanto eles estiverem cantando, somente aqueles que entenderam a mensagem e querem ser fiéis à palavra e ter o legado da missão no seu coração, enquanto os gravadores cantam, você vai ficar em pé, ainda você estiver, que eu quero orar por você. Uma semana de vitórias e milagres e de grande colheita para o Senhor Jesus. Amém? Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes por nós. Louvamos ao Senhor pela Igreja de São Leopoldo, ó Deus, pelas crianças, pelos aventureiros, pelos bravadores, os jovens, os adultos, os idosos, todos nós, Pai, que queremos nos manter fiéis à Tua palavra, queremos amar a Tua palavra, mas não só isso, queremos pregar sobre ela, sobre Jesus e fazer da nossa vida uma vida de pesca, mas de pesca de homens. Homens e mulheres para o Teu reino, que precisam conhecer também a Bíblia, conhecer o Senhor Jesus e fazer parte do Teu povo. Para que em breve, Pai, quando Cristo voltar, estejamos em pé para abraçá-lo, para vê-lo e subirmos com Ele para as mansões celestiais. Pai, nos traga novamente depois às 15 horas, no programa que teremos das 15 até às 16h30. E Pai, que possamos ter esses 3 meses finais de preparação, estudos, classes bíblicas, de pregação do Evangelho, com muita força, até termos aqui uma semana de vitórias e colheita tremenda para Ti no mês de setembro. Nós nos entregamos em Tuas mãos, abençoa a Tua igreja, em nossos bravadores, nos dê, Pai, um bom almoço, uma boa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.